Geralmente, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, né, o que nós estamos fazendo? A gente está, vou dizer, um chute aqui bem razoável, a gente está mais de 90% do tempo, ou até 100% do tempo na frente do computador, certo? E a gente está lidando o tempo todo com algoritmos, dados, sistemas, linguagem de programação e uma série de outras complexidades que a gente pode imaginar. Então, a gente fica muito imerso nisso, tá? E a gente, a maior parte do tempo, estamos conversando e trabalhando com outros profissionais que têm o mesmo background que a gente, tá? Às vezes tem uma mesma área de estudo, ou também ali é produtor de código, produtor de sistemas, enfim. Então, a gente tem facilidade, às vezes, de falar com essas pessoas que são do mesmo meio, que estão no nosso dia a dia, estão interagindo com a gente da mesma forma sempre. E isso faz com que a gente adquira, sem perceber, alguns vícios de linguagem e algumas maneiras de transmitir aquilo que a gente sabe, que parece muito simples para a gente, mas que para outras pessoas pode parecer um bicho de 7 cabeças. Então, aí começa a existir, então, um muro entre transmitir tecnologia, né, ou seja, falar de tecnologia, para quem é não tech. Então, eu tenho certeza que alguns de vocês já passaram por isso, onde vocês têm conversa com seus colegas de trabalho e falam facilmente de um determinado assunto, mas quando você vai pegar uma pessoa que é de uma outra área, sei lá, back-office, ou até de outra empresa, que não é de tecnologia, vai falar com um amigo, um familiar, que não tem o mesmo background que vocês, a pessoa não entende nada que você falou, ela fica desanimada até de entender sobre o assunto. Às vezes ela se sente incapaz, ou às vezes ela acha que você pode não ser muito claro naquilo que você está falando, tá? Mas isso não é por falta da capacidade das pessoas, nem da nossa e nem de quem está ouvindo a gente falar, mas por diferentes formas de se comunicar. Nós estamos acostumados a nos comunicar de uma certa forma no nosso dia a dia de trabalho, que certamente vai ser diferente da forma de diversas outras pessoas se comunicarem, pessoas que estão em áreas diferentes da nossa, tá? E até têm interesses diferentes dos nossos. Então, a maneira com que as pessoas prestam atenção no que a gente fala está muito associada a isso, ao conhecimento que elas têm sobre o assunto, ao interesse que elas têm sobre o assunto, a relevância que aquele assunto tem na vida dela. Então, tem diversas variáveis que a gente pode considerar, tá? Eu posso falar muito bem disso, porque, para quem não sabe, a curiosidade sobre mim, eu sou formado em física, eu sou físico, eu estou cursando meu doutorado na área de física, então, quando eu vou falar de física com todo mundo, é uma dificuldade muito grande, porque as pessoas, às vezes, têm um estigma, têm um medo para falar daquele assunto, acham que é extremamente complexo e que ninguém vai entender, quando, na verdade, existem algumas maneiras, claro, a gente sabe que tem coisas que realmente são muito complexas, mas existem algumas maneiras da gente transmitir essa informação, né, pulando essa barreira que existe aí no meio, entre os técnicos e os não técnicos, tá? E aí a gente já chega, então, em algumas consequências que podem acontecer devido a esses mal entendidos no meio da comunicação, tá? E aí vamos imaginar agora a gente num cenário onde nós somos empresas e nós estamos vendendo nosso produto. Na verdade, a gente se vende todo dia, né? Todo dia a gente está se vendendo o que a gente faz, às vezes não para um cliente, mas para um stakeholder, para o nosso chefe, para o nosso gerente, ou para o nosso líder que aceita ou não aceita a solução que a gente está propondo. A gente tem que saber se vender, né? E se a pessoa estiver desconfiada, né, ou não entender muito bem o que você está falando, muito provavelmente ela não vai aceitar a sua solução, tá? Então, esse mal-entendido pode gerar desconfiança, pode gerar mau uso, pode gerar medo, tá? Então, quando a gente vai comunicar para pessoas de não tech, a gente tem que ter esse cuidado, tá? De fazer com que as pessoas não sintam medo daquilo que a gente está apresentando, fazer com que elas saibam claramente como utilizar aquela solução que nós estamos apresentando, que elas não fiquem desconfiadas do que nós estamos falando. Para isso, a gente precisa ter segurança no que a gente está falando, certo? Além de saber transmitir para eles, né, da maneira correta. E aí você pensa, né, vou falar do meu âmbito de trabalho, né? Como cientista de dados, uma das coisas que eu posso produzir como output é um modelo de machine learning. Imagina que esse modelo vai ser aplicado para atender, sei lá, 80% da demanda de alpargatas. Se isso for mal utilizado, a empresa pode quebrar. Então, dependendo da importância da tomada de decisão que vai ser baseada na solução que eu entregar, se isso for utilizado de maneira errada, imagina o dano que isso pode causar para a companhia, certo? Então, é muito importante que as informações sejam muito bem entendidas, tá? E aí, outra importância em se traduzir tech, né? Que aí eu acho que está muito ligado a isso, ao entendimento das coisas,
eu acho que existem diversos pontos que a gente pode trazer aqui para dizer por que é importante traduzir tech, e quando eu chamo de traduzir tech, é o quê? É sobre literacia, sobre ser fluente, ou seja, você fazer com que as pessoas entendam o que você está falando de tecnologia. Não é dar uma aula de algoritmos, não é dar uma aula de estrutura de dados, mas é saber que você consegue apresentar a sua solução de tal maneira que as pessoas entendam qual que é a importância dela, para que ela serve, onde ela pode ser usada, onde ela não pode ser usada, quais são as limitações dela e o que ela melhora na sua vida. Por quê? Porque aí sim as pessoas conseguem perceber os benefícios da tecnologia e vai eliminar o medo e a desconfiança. Então, como que a gente faz isso? Às vezes, imagina uma pessoa comum, ela não quer saber nada de tecnologia, né? Aliás, ela não quer estudar tecnologia, ela não trabalha com tecnologia, mas ela tem interesse em saber. Se você mostrar para ela que aquilo pode ser benéfico para ela, para um amigo dela, ou para a sociedade como um todo, certamente ela vai começar a perder um pouco o medo, certo? Se você mostrar que aquilo ali vai aprimorar algo na vida dela, ou dentro de uma companhia, vai fazer a sua empresa economizar dinheiro, vai fazer economizar tempo, certamente as pessoas começam a perder um pouco o medo e ganhar um pouco mais de confiança naquilo. Então, veja que até agora, aqui, eu não falei nada de técnicas de algoritmo, técnicas de documentação de código. A minha ideia aqui não é falar disso, é falar sobre comunicação. Alguém levantou alguma pergunta? Não, né? Tá. Então, a minha ideia é muito mais falar sobre técnicas de comunicação, né? Certamente vocês já ouviram o termo falar de storytelling. Então, uma das coisas que a gente usa muito, né, principalmente em dados, é storytelling. Isso é muito importante, tá? E, dito isso, hoje o que eu pretendo aqui é exatamente isso, né? Então, falar com vocês de algumas técnicas que a gente pode utilizar para ultrapassar essas barreiras que a gente enfrenta ao comunicar tecnologia. Para quem que isso é importante? Isso é importante para mim, porque se eu entrego um produto, né, de tecnologia que vai ter impacto na companhia, eu tenho que ter certeza que as pessoas saibam como utilizá-lo, para que ele serve, para quais as pessoas que eles vão afetar. Porque se eu transmito isso errado, depois, no final das contas, isso vai afetar muito alguém e não vai ser legal para a companhia, tá? E você pode imaginar em diversas outras situações também, às vezes não dentro de uma empresa, às vezes dentro de uma escola, um hospital, enfim, diversas coisas, tá? Então, o primeiro ponto, né, acho que a primeira parte da estratégia, né, de o que fazer, então, para transmitir o que a gente tem sobre tecnologia, transmitir o que a nossa solução oferece. É conhecer o seu público. Eu acho que a primeira coisa é essa. Se você falhar nisso aqui, a chance de você falhar no restante é muito grande. Por quê? Né? Quando a gente prepara uma apresentação, né, vamos dizer que a gente vai vender um produto, vai vender uma tecnologia, vai vender uma solução, enfim, que seja, a gente tem que alinhar o discurso e tem que preparar esse discurso para quem que você está falando. Se você não conhece para quem você vai falar, como que você vai alinhar o seu discurso, né? Então, uma coisa legal é a gente estimar o nível de conhecimento sobre tecnologia das pessoas que estão ouvindo a gente. O que é isso, Pedro? Eu preciso colocar o nível de conhecimento das pessoas que estão me ouvindo numa escala de 0 a 10? Não precisa ser tão objetivo assim. Mas faz uma estimativa razoável no seguinte sentido, né? Eu estou falando para pessoas que possuem um nível educacional mais elevado, como uma graduação específica, uma área específica, ou não, estou falando para pessoas que não têm, né? O senso comum, isso não sou eu que estou dizendo, mas o senso comum nos leva a acreditar que pessoas menos instruídas, ou talvez pessoas bem mais velhas, pessoas da velha guarda, não tenham tanta facilidade em entender de tecnologia. Não é uma regra, mas a gente, pelo que a gente entende hoje na nossa sociedade, a gente é levado a acreditar que sim. Posso estar errado, mas nós acreditamos que sim. Eu tenho um exemplo aqui dentro de casa, minha mãe é completamente do avesso quando se trata da tecnologia, ela chega até a arrepiar quando fala, bota um computador na frente dela. Então, é uma pessoa um pouco mais difícil. Então, quando eu comunico sobre tecnologia com ela, eu não vou falar de algoritmos complexos, eu não vou falar de estrutura de dados, eu não posso falar disso, senão vai só atrapalhar a situação. Tá? Então, a primeira coisa é tentar estimar aí qual o conhecimento de tecnologia do público, qual que é o background da audiência e quais os assuntos que essa audiência, né, que esse público está interessado. Porque acho que daqui para frente as coisas começam a se resumir em interesse e engajamento. Quanto das pessoas que estão te ouvindo estão engajadas no que você está falando. Tá? E para elas engajarem, você tem que trazer assuntos do meio dela, ou pelo menos que elas estão interessadas em ouvir. Tá? E, por exemplo, se eu estou... Vou imaginar um caso aqui parecido com o que eu já passei na minha carreira.
entregando uma solução para médicos, pessoas da área de saúde, né? Aí, isso coloca um pouco contra a parede que eu falei de gente que tem níveis mais avançados de formação, né, de estudo. Médicos, certamente, são muito bem formados, mas eles têm pouco conhecimento, em geral, sobre tecnologia, porque tecnologia, para ele, é só uma ferramenta que eles usam no dia a dia para resolver, sei lá, fazer um exame, fazer um diagnóstico, um laudo, enfim. Então, se eu começar a falar para um médico de modelos de machine learning, como que ele funciona, talvez isso vai despertar um certo desinteresse para ele. Mas existem outras maneiras de eu trazer isso de tal forma a mantê-lo interessado no que eu estou falando. Tá? Então, a primeira parte, o resumo. Conhece o seu público, conhece para quem que você está falando. Tá? Segunda parte, que aí, muito relacionado também com o que eu acabei esbarrando sem querer no slide anterior, é contar uma história para você conectar com a pessoa, né? O famoso história interna. Então, você vai criar, assim, quando você vai falar com alguém, você vai criar um cenário, né? Vai usar elementos, né, que são interesses das pessoas que estão te ouvindo. Vocês viram que eu fiz isso na introdução, né? Eu falei que, olha, no nosso dia a dia, nós somos profissionais de tecnologia, nós estamos na frente do computador, nós lidamos com algoritmo, etc, etc. Então, eu criei todo um plot para falar disso, certo? Então, conta uma história para conectar com o seu público, né? Se você está falando com pessoas da área do varejo, fala de termos técnicos que eles conhecem, né? Enfim, fala de lucro, fala de controle de estoque, controle de caixa, enfim, fala de cenários de venda, de compra, né? Então, cria toda essa situação em volta do cenário que a pessoa está acostumada a viver. Isso facilita o engajamento, né? As pessoas conectam mais com você. Além de que você vai transmitir confiança para a pessoa, que ela vai ver, poxa, a pessoa nem é dessa área, a pessoa da tecnologia, mas ela conhece de varejo. A pessoa conhece um pouco aqui de gerenciamento de hospital, enfim, uma série de coisas, tá? Então, o terceiro ponto, né? Então, uma vez que a gente for contar uma historinha, né, para tentar conectar com as pessoas, a gente começar com contexto. Exatamente o que eu fiz. Então, defina quem são as pessoas, os locais, as dores, as motivações. Então, deixa a pessoa contextualizada com o que você quer falar, certo? Então, um exemplo aqui seria, vamos imaginar que a gente tem um problema que a gente quer resolver com ciência de dados para um comércio de ferramentas, tá? Então, eu vou dar um contexto para setar o plot do que eu quero resolver, que é o seguinte, bom, imagina qual que é o contexto. Então, eu tenho uma loja na região Nordeste, que é conhecida por a população diversificada, né? E tem estações do ano bem distintas e que apresenta diferentes tendências de venda de ferramentas ao longo do ano, tá? Então, o que acontece? Às vezes, acontecem reparos domésticos na estação do inverno, ou até projetos de dar ginásio no verão, né? E as pessoas que residem nessa região têm padrões de compra distintos, por conta da diversidade da região. Então, qual que seria um desafio para a pessoa que vende ferramenta, né, nessa região, nesse local, né? Flutuações sazonais de demanda podem variar, uma combinação de clientes urbanos e rurais, né, com necessidades diferentes, e crescimento da concorrência do varejista online. Então, você já setou um contexto, você já colocou um cenário, olha, eu estou no Nordeste, vendendo ferramenta para as pessoas tal, e eu tenho esses desafios. Então, essa é uma maneira da gente começar a construir um contexto, né? E depois você vai destacar o problema, né? Então, mostra que você tem clareza, né, do problema que está sendo enfrentado, né? Você sabe das consequências associadas àquele problema e você conhece possíveis soluções e até estratégias para enfrentar aquele problema, né? Isso vai transmitir confiança, né? Vai transmitir clareza, a pessoa vai ver que você realmente está junto com ela. A partir do momento que a pessoa que está te ouvindo, ela quer... aliás, ela percebe que você tem clareza do mesmo problema que ela está enfrentando, ela vai se conectar com você na hora, ela vai falar assim, pô, cara, é exatamente isso que eu tinha pensando, eu estava pensando e até hoje ninguém tinha me entendido, você é o cara que entendeu o mesmo problema que eu tenho. Então, nessa hora, cria-se um laço, um vínculo, que a pessoa, ela simpatiza com você porque você entende o problema dela, e isso está claro para você, né? Então, um exemplo seria, nesse mesmo cenário que eu coloquei anteriormente, seria, então, qual que é o problema? Declínio das vendas durante os meses de transição entre as estações, combinado com a variação significativa nas preferências dos consumidores urbanos e rurais. Então, veja que eu conectei aqui um problema do negócio, certo?
com as características daquele contexto que a gente já tinha setado antes, tá? E quais são as consequências associadas a isso, né? Então, diminuição da rentabilidade do negócio durante o período específico do ano, excesso de estoque de produtos menos vendidos, perda de participação no mercado para concorrentes online, etc. Tá? Então, uma vez que você já deixou isso bem claro, se você tem uma solução, ou ao menos uma proposta de uma solução, você tem uma estratégia para encontrar essa solução, você apresenta a solução, tá? Então, mostre que você teve insight para encontrar essa solução, para encontrar a causa raiz do problema, né? Ainda que isso seja bem simples, não importa que seja simples, mas o importante é que você utilizou métodos adequados para encontrar essa causa raiz, tá? E explica o racional, né, por trás da sua solução, né? Como que você adotou determinada estratégia para resolver aquele problema. Então, novamente, o exemplo seria, então, quais estratégias de iniciativa, né, um profissional de dados talvez podia fazer para resolver aquele problema, né? Adotar estratégias de marketing regionalizado, então, lançar campanhas específicas para áreas urbanas e rurais, fazer gestão de estoque dinâmico, implementar um sistema que monitora vendas em tempo real, fortalecer a presença online, já que aquele cliente estava com dificuldade de competir no online, tá? Então, qual que seriam as razões por trás da estratégia? É que a solução foi desenvolvida com base nos dados concretos que a gente obteve do nosso cliente e analisamos os padrões de compra dos consumidores e as tendências e sazonalidades envolvidas naquele caso. Pronto. Então, é uma forma bastante objetiva, simples e clara de você falar com a pessoa que está, de alguma forma, interessado na sua solução. Veja que em nenhuma hora aqui, né, nesses exemplos que eu utilizei, eu falei de um algoritmo específico que eu utilizei, eu não falei de uma técnica mirabolosa e maravilhosa de última geração que eu utilizei. Às vezes pode até ser interessante a gente colocar isso, porque é legal para vender, né? Tem muitas fancy words aí, como redes neurais, etc., né? Eu estou falando da área de dados, mas acredito que para quem dev, também deve não da área de dados, também deve ter esse tipo de coisa. Então, às vezes, a gente tem que até, é legal colocar isso para vender as pessoas, isso chama a atenção das pessoas, né? Mas eu não mergulhei nisso, eu não adentrei nisso, porque tira a atenção das pessoas do assunto principal, que é o que a tecnologia me entrega, qual o problema que ela resolve e por que ela é boa para mim, né? O que ela melhora na minha vida, por que ela me serve hoje, tá? Então, e por último, mostrar o impacto da sua solução. Esse aqui eu acho que talvez seja o segundo mais importante, tá? Esse aqui, eu vejo muito isso no meu dia a dia, e, assim, em geral, stakeholders cobram muito isso, e, às vezes, você pode até ter falhado um pouquinho antes na parte da comunicação e em transmitir as suas ideias, seus insights, talvez você não agiu muito bem ali, mas se você conseguir mostrar claramente qual o impacto que a sua solução vai trazer, que a sua tecnologia traz, né, certamente você vai conseguir ganhar a atenção das pessoas. E vai ser a hora que o brilho nos olhos vai vir. E eu usei aqui 2 exemplos. Imagina, sei lá, esse gráfico de barras, gráfico simples, mas, desculpa. Mas já olha aqui a discrepância, né? A gente tem uma barra verde muito grande. Você pode dizer, olha, você estava trabalhando, a gente colocou aqui nesse gráfico 4 soluções, em que a laranja, a amarela e a marrom eram soluções que você já estava usando, e a verde é a nossa solução. E aqui, quanto maior for a barra, maior a performance da solução, ou maior o lucro que você tem. Então, você já mostrou, caraca, olha que impacto que isso aqui tem no meu negócio, né? Seja em dinheiro, ou seja, talvez em tempo, enfim, você pode imaginar qualquer coisa aí, qualquer medida aí nesse eixo Y, desse gráfico de barras, né? Um outro exemplo aqui embaixo, o gráfico de linhas, né? Eu já trouxe para um exemplo aqui mais da área de dados, né? Sobre redes neurais, né? Então, onde a gente vê a performance de cada rede neural, né, de acordo com a quantidade de dados. Então, sei lá, imagina que você vai entregar essa solução, o cliente já tinha outras 3 modelos rodando, mas você está propondo um novo. E aí você vai falar, olha, você está lidando com Big Data, né? Então, quanto mais sua quantidade de dados está aumentando, maior é a performance da solução que eu estou te entregando. Então, estou comparando com as outras. Isso aqui, na hora que o cara olha isso aqui, cara, não, perfeito, para mim, sua solução está ótima. Então, você conseguir mostrar, estimar o impacto é muito importante. Então, quando a gente está conversando, às vezes, com as pessoas sobre tecnologia, e aí saindo um pouco do contexto de negócios, né, de business, de dinheiro, a gente pode falar sobre isso. Falar, olha,
exemplo, de novo, vou voltar lá para o exemplo da física, né? Às vezes as pessoas, quando me vinham muito me perguntar sobre mecânica quântica, né? Nossa, que negócio misterioso é isso, o que é isso? E é de fato um assunto bastante polêmico e até difícil de se falar, né? Mas quando você fala assim, olha, mecânica quântica está presente na sua vida e você não sabe, no seu smartphone, a tecnologia que ele tem hoje de touchscreen só é possível por mecânica quântica, né? Não sei se vocês assistiram um filme do Oppenheimer também, eu tenho certeza que muita gente que não sabia nada de física se interessou, porque é um assunto, para quem gosta de história, assim como eu, né, muito interessante. Então, foi muito legal ver Einstein, ver aquela galera toda da física lá sendo representada na tela do cinema. Então, quando a gente consegue... E, assim, vocês viram o impacto que causou, naquele caso foi um impacto bem negativo para a humanidade, mas vocês viram o impacto que a solução bomba atômica causou, certo? Então, eu tenho certeza que depois daquilo, né, infelizmente, Oppenheimer, de alguma maneira, foi visto como um herói para quem queria muito, para o governo dos Estados Unidos, que estava muito interessado na produção da bomba atômica. Né? Então, para fechar, mostrar o impacto, conseguir estimar o impacto da sua solução. Tá? E para isso, utilize exemplos reais. Né? Então, não só para mostrar impacto, mas para passar credibilidade na sua solução. Né? Então, você pode apresentar as situações onde iguais ou semelhantes, onde você empregou a tecnologia, né, e você obteve resultados positivos. Né? Então, você vai falar, né, imaginamos que eu solucionei o problema daquele cliente lá que vende ferramentas e ele ficou extremamente satisfeito com o resultado. Se eu for vender de novo essa solução para outra pessoa do comércio que enfrenta problemas parecidos, como, por exemplo, sei lá, uma loja de tintas, de materiais de construção, enfim, que pode enfrentar o mesmo problema, certamente eu vou falar daquele case, vou mostrar, olha, aqui, eu já empreguei essa solução aqui, ela funciona. Na hora que a pessoa escuta que você disse que a tecnologia já foi empregada na vida de alguém e ela funcionou e teve sucesso, as pessoas começam a confiar mais na sua solução, elas começam a acreditar mais que ela tem valor e começam a pensar, olha, não, beleza, se outras pessoas já utilizaram com sucesso, porque eu também não posso usar também, né? Então, para finalizar aqui, já estou chegando aqui meia hora já de falação, acho que já é muito para um final do dia de trabalho, o que a gente não deve fazer, né? O que seria, ou pelo menos interessante evitar, né? Então, não sobrecarregar o público, né? Então, existem diversas formas de a gente não sobrecarregar o público. Primeira coisa é não falar demais. Eu tinha planejado falar em 25 minutos, então já passei, eu estou sobrecarregando vocês, eu já fui reprovado nessa aqui. Né? Outra coisa, às vezes, não encher o público de código, de termos técnicos. Então, existem várias coisas que você pode pensar que talvez o público pode ficar sobrecarregado. Utilizar demais recursos visuais, né? Muitos vídeos, coisas se movimentando assim, na tela, isso às vezes atrapalha, tira a atenção da pessoa, né? Ao longo do tempo, né? Você tentar manter o engajamento, né? Na verdade, tentar manter o engajamento seria o que fazer, mas o que não fazer relacionado a manter o engajamento seria não esquecer do assunto principal e não desviar o foco do objetivo, porque muitas vezes quando a gente está falando de exemplo, a gente quer dar exemplos igual eu fiz agora um pouco falando do filme, né? Se você adentrar demais naquilo ali, você perde o foco e a pessoa começa a perder o interesse. Mas espera, você não veio aqui me apresentar uma solução de tecnologia? Por que você está falando de mecânica quântica, por exemplo? Né? Então, não esqueça do objetivo principal, que é conectar com as pessoas, fazer as pessoas confiarem na sua solução e mostrar que você entende do que você está falando. Tá? E não falar demais do passado. Por que eu coloquei isso aqui, não falar demais do passado? Parece até meio desconexo dos outros 3 pontos, né? Mas tem uma coisa que eu acho muito legal a gente tomar cuidado quando a gente vai falar, principalmente quando a gente vai vender uma solução para alguém. Normalmente a gente já chega lá e a pessoa já tem alguma coisa. É muito difícil você chegar em alguém que não tem nada, mas normalmente a pessoa já tem alguma coisa. Se você começa a falar demais do passado, a pessoa fica com dificuldade de se desprender daquilo ali. E isso acontece muito. Às vezes a pessoa tem um carinho por aquilo ali que ela já usa há anos, já usa há muito tempo, né? E ela tem dificuldade. Então, se você ficar falando demais para aquilo ali, a pessoa vai ter ainda mais dificuldade de se desprender, né? Então, você precisa tirar o foco dela daquele passado e mostrar para ela que a solução que você está apresentando agora, no presente,
tem benefícios e que sim, ela pode muito bem adotar essa solução, tá? E outra coisa relacionada ao passado, eu já vi muita gente fazendo, eu particularmente não gosto de fazer isso, que é o seguinte, as pessoas chegam propondo uma solução nova, martelando a solução antiga. Acho que a gente não pode fazer isso. A gente tem que ter respeito pela solução das pessoas que elas estão utilizando, ainda que seja antiga, que seja legada, enfim, está há muito tempo. Mas a pessoa chegou onde ela chegou com aquela solução, com aquele, sei lá, o velho Excelzão. Eu vou chegar para vender para um cliente uma solução de data engineering e falando assim, cara, esse Excel que você está usando é uma merda. Não, às vezes o cara construiu todo um legado na empresa dele com aquela solução, né? E eu não posso bater no passado dele. Eu entendo que, olha, seu passado é muito legal, é importante, te trouxe até aqui, mas existem outras coisas legais também que você pode adotar que vai te ajudar a melhorar, mas sem bater demais no passado da pessoa que está ouvindo. Então, eu acho que na minha fala aqui, a maior parte do tempo eu acabei esbarrando demais em negócio, contexto de negócio, vendas, comercial, mas é porque é muito do meu interesse como cientista de dados, tá? Mas eu imagino que vocês que são de outros backgrounds talvez possam ter construído alguma relação com a área de vocês. Eu acho que não deve ter sido muito difícil, né? Então, só para a gente finalizar, tá? Esse é um slide aqui mais descontraído um pouco. Então, o que eu queria passar de lição aqui, eu acho que seria o resumo da ópera, seria conhecer o seu público e conectar com eles. Acho que esse é o principal, né? A partir do momento que você se conecta com as pessoas, até o tom com que você fala muda. As pessoas ficam mais abertas a te ouvir, a te entender, e você fica mais disponível também para ouvir a pessoa e tentar atendê-la, atender as necessidades delas, tá? E aí, como a gente, acho que vocês aqui, como iOS, já estão bastante acostumados com causar impacto, é uma coisa que a gente prega muito aqui, em fazer entregas fodas, fazer coisas fodas, então acho que é uma coisa que todo mundo aqui já sabe fazer bem, né? E em geral, focar sempre na solução. Pessoas que não são da área técnica, né? Exceto quem quer aprender, quem quer ser estudante de tecnologia, mas fora isso, se a pessoa não quer aprender tecnologia, ela não está interessada em saber quantas linhas de código você escreveu, quão performático é seu algoritmo, ela quer a solução do problema dela, né? Então, quando você for falar de tecnologia para sua mãe, para sua tia, enfim, para qualquer outra pessoa, diga assim, olha, eu faço uma tecnologia que resolve esse problema e que afeta a vida de tantas pessoas ou faz a tal empresa ganhar tanto dinheiro. Tenho certeza que eles vão começar a olhar diferente para você e até ficar mais interessado em aprender sobre o seu trabalho, certo? Então, gente, foi isso que eu tinha para falar para vocês. Gostei muito de estar aqui falando para vocês. Esse assunto, estou aprendendo ainda, aprendi muita coisa, mas ainda estou aprendendo e espero que vocês tenham gostado também. E fiquem à vontade para a gente trocar ideia, para a gente compartilhar. E se vocês puderem e tiverem tempo para compartilhar também a experiência de vocês com coisas relacionadas à comunicação, eu vou ficar muito satisfeito, beleza? Então é isso, gente. Obrigado.